Muita gente me pergunta se cobertura espiritual tem base bíblica. Podemos afirmar que existe uma cobertura espiritual segundo as Sagradas Escrituras? Hoje em dia podemos ver um emaranhado de doutrinas que vão surgindo, essas doutrinas modernas que eu posso dizer que já as vivi, já as aceitei em algum período da minha vida, mas precisamos analisá-las segundo a sã doutrina, precisamos observá-las segundo a sã doutrina. Essa cobertura hoje em dia espiritual é quando um ministro, um profeta, um apóstolo, um pastor exerce autoridade sobre alguém ou sobre uma igreja e lhe dá cobertura espiritual, logicamente lhe oferecendo proteção, direção, intercessão e ao mesmo tempo fazendo essa pessoa ou esse ministro sendo coberto passa a estar embaixo essa autoridade e sujeito, né, a toda a autoridade através de uma aliança. E essa pessoa tem que se sujeitar, tem que obedecer e através dessa aliança se faz uma pactuação onde se a pessoa sai dessa cobertura, com certeza ela estará amaldiçoada e há toda uma sistêmica para poder sustentar isso, mas eu posso falar isso, tenho procurado isso biblicamente na sã doutrina e não encontro base na doutrina cristã, nem na doutrina judaico-cristã com base no judaísmo, não temos base para isso. Nós temos sim pastoreio, temos ação profética, o apostolado, temos tudo que é o ministério e como alguém deve, logicamente, servir ao Senhor e servir ao povo, abençoar o povo, intermediar pelo povo, com certeza isso sempre existiu. Os profetas no passado, homens de Deus que estavam sempre ali para servir, para ser representantes do céu. Porém, nunca um profeta, um rei, ele tomaria o lugar da própria cobertura do Eterno, porque essa palavra em hebraico, que é cobertura, significa a ação do Todo-Poderoso agindo diretamente na sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado com afirmar quando alguém é minha cobertura. Por quê? Porque o Eterno, em toda a doutrina judaico-cristã, ele está dizendo de que ele é a cobertura, ele é quem protege, ele quem guarda, ele quem exerce uma função sobrenatural sobre alguém, ou um povo até, que está sob a sua proteção. Essa palavra em hebraico, lechassot, que é cobrir, lechassot, está escrito aqui, lechassot. Esse lechassot aparece muitas vezes nos escritos sagrados, quando se refere à cobertura, quando alguém pedia a cobertura do Eterno, o Eterno se voltava para ele. E esse lechassot é algo insubstituível. Por quê? Porque só o Eterno pode exercer cobertura. Se eu troco minha cobertura, a cobertura do Eterno por a de um homem, a cobertura por alguém que vai agora me cobrir, me proteger e vai exercer domínio sobre mim, eu estou blasfemando, segundo a cultura judaica, porque só ele é a cobertura que me protege e estará constantemente atuando, trabalhando. Inclusive, há muitos salmos que falam que ele nem dorme, nem tosquenejará o guarda de Israel. Por exemplo, quando nós vemos o Salmo 121, afirma que ele está em prontidão constantemente. Nem o sol me molestará de dia, nem a lua de noite, ou seja, constantemente está me guardando. O Salmo 91 diz que estará coberto com suas penas, é uma alegoria, porque ele se apresenta como uma ave que protege, com suas penas te cobrirá, ou seja, quando uma ave cobria o seu filhote e está ali protegendo, ele se apresenta alegoricamente como aquele que cobre e ninguém pode substituí-lo. Os judeus usam a kippá, é uma tradição judaica a kippá, e sempre o costume de colocar algo na cabeça, por exemplo, o Kohen Gadol e os próprios sacerdotes, os Kohen, o Kohanim, que estavam sempre exercendo ali a ministração levítica, usavam mitzlefet, que seria a cobertura para estarem diante do Eterno. Mais para frente vem a kippá. Você já viu a kippá, aquela boina
que cobre a cabeça. Com isso eles estão dizendo, o eterno é minha cobertura, o eterno, eu sou limitado, eu chego até certo ponto, mas o eterno é que me cobre. E por que eles usam durante o dia inteiro? Porque diz 24 horas há uma proteção que me cobre. Agora, o eterno nunca permitiu que homem algum, coisa alguma, muito menos ídolos, pudessem dar essa cobertura, essa ação sobrenatural que está abençoando, guardando e direcionando a vida espiritual de um homem. Temos a palavra sacar também. Sacar, sacar, que também significa cobertura. Estuda a palavra Sukkot ou Sukkah, aqui está escrito Sukkah. Sukkah. Lembra da festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos? Sukkah também é algo que te cobre, algo que está te protegendo. Então, só o Eterno pode ter essa plena glória e virtude para cobrir alguém. Mais ninguém. Poderá haver um sacerdote que irá te orientar. Poderá haver um pastor que irá te pastorear, te apacentar. Apacentai a grei do Senhor, diz a palavra do Eterno. E nós precisamos entender isso. Poderá alguém que irá profetizar sobre a minha vida, mas não há base nenhuma, nem no Primeiro Testamento, nem na Bíblia da Chá, base para dar validez e autonomia e autoridade para um homem que exerça cobertura espiritual. Esse termo, escute, não existe. Vou lhe falar novamente algo que sempre falo aqui. Há muita coisa que as denominações, os modelos e esse, como eu chamo de emaranhado de doutrinas humanas, um dia saturaram minha vida e passei a acreditar nisso. Mas o Espírito Santo me corrigiu, me disse, volta às Escrituras. Inclusive, quando voltei a esquadrinhar, porque houve um tempo que parece que eu me perdi em tantas modas e modalidades, e com certeza a gente vai acreditando, porque sempre está cedendo. O Espírito Santo me disse, volta à essência da doutrina, volta, esquadrinha e medita. E de fato ele foi me corrigindo e falou assim, não entre nisso, não faça mais nisso. Tanta coisa, gente, tanta coisa. Desde quem conhece a minha história no passado, desde essa dogmática eclesiástica denominacional que eu sempre falo, até modas que aceitei hoje em dia, posso ver a essência de reino com base numa doutrina sã. E a cada dia estamos conhecendo e crescendo, porque nada somos. Mas a resposta é essa: não tem base doutrinária nem no judaísmo, nem na sã doutrina cristã que dê validez para a cobertura espiritual de um homem, para uma pessoa, um lugar. Tem gente que está dando cobertura em cidade já. Eles são a cobertura da cidade, são a cobertura de um ministério, são a cobertura... Daqui a pouco estão dando cobertura num país. Gente, aonde chega a vaidade do homem? E hoje vejo isso pela ação do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo, que isso está mexendo com a vaidade de muita gente. Vou falar os pontos porque eu não acredito nisso mais, não acredito mais. Em Jeremias 17:5, vou anotar aqui, Jeremias 17:5 diz, maldito é o homem que confia no homem. Todo mundo para ali, né? Maldito é o homem que confia no homem, mas nós devemos confiar nas pessoas. Eu posso confiar no irmão, eu posso confiar, aliás, a própria doutrina ensina que nós devemos viver em comunhão, em confiança, em amor, por favor. Mas todo mundo para aí. Maldito é o homem que confia no homem. Acabou. Não diz isso somente. Diz, maldito o homem que confia no homem e faz dele a sua cobertura, faz dele. No hebraico diz claramente, quando essa pessoa pega o braço da outra pessoa e faz dele a sua força, a sua cobertura. Maldito é o homem que confia e tudo que ele passa a fazer é segundo essa cobertura. Por isso eu digo, eu não acredito mais nisso, porque eu vi muitos abusos e eu posso dizer que de uma forma geral, há muita gente movida por egocentrismo, por ufanismo, por principalmente vanglória, e isso não pertence à igreja do Eterno, nem ao ministério santo do Senhor. Que há homens santos, amorosos, sim, em todo lugar tem gente linda e maravilhosa, mas lá no fundo, sempre
se trará um conteúdo onde a pessoa quer domínio sobre pessoas. Então, primeira coisa, quando alguém se torna dominador e possuidor de alguém, no quesito eclesiástico, essa pessoa já está pecando, já não está pastoreando com alegria, com bondade, com amor. Não esqueça o que Yeshua falou para Pedro: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Porque a maioria dessas coberturas, elas se apoderam. Isso já começa na igreja, quando as pessoas dizem, meu discípulo, é meu discípulo. E normalmente se subdividem em coberturas. De que cobertura você é? Então vira um status onde a pessoa quer saber quem é tua cobertura, a quem você pertence, de onde vem tua mentoria, tua cobertura espiritual. E eu já vivi isso, por isso eu te digo, como o Espírito Santo me tratou e abriu meus olhos para isso. E as pessoas começam a ver isso como status, onde as pessoas, segundo o que vão galgando e conquistando, vão recebendo medalhões, botões, broches que, como se fosse um marketing multinível, onde as pessoas vão recebendo. Porque também já fiz parte do marketing multinível. Eu lembro que eu entrei numa empresa que vendia perfume, você deve saber, e eu estava muito bem, muito alegre, porque era um trabalho, não tenho nada contra quem trabalha honestamente com isso, mais. Eu comecei a ter sucesso, muito sucesso. Em 5 meses eu estava como diamante, bombando, estava ganhando assim uma fortuna já, e já ia para duplo diamante, triplo diamante, enfim, tudo isso eu vivi. Eu estava muito alegre, mas o Espírito Santo um dia me levou ao jejum e me disse: eu não quero você como diamante, sabe por quê? Porque você é barro, você é barro nas minhas mãos, sai disso. Eu tive que abandonar essa modalidade. Só que depois, trabalhando com essa modalidade eclesiástica para poder atrair pessoas, esse status, dentro da igreja, o Senhor me disse: você está fazendo a mesma coisa, sai disso, eu vou te tirar disso. E eu tive que dispensar, tive que abrir mão de tantas doutrinas, tantos costumes que não pertenciam à essência da palavra, e tive que dispensar pastores de igreja. Olha, não faço mais isso, não dou mais cobertura, acabou, abençoei, e tive que desfazer toda uma estrutura, todo um ciclo de tarefas, de trabalho. Por quê? Porque foi ordenança do Senhor. Aí eu fui chamado de louco, de maluco, endoidou de vez, tá louco, porque vi coisas que realmente não eram de Deus. Repito, a primeira coisa é vaidade, de se apossar de pessoas. Lembra quando Paulo chama os coríntios de carnais? Carnais, vocês são carnais. Por quê? Porque eles estão assim, subdividindo a grei do Senhor, falando: eu sou da cobertura de Paulo, eu sou da cobertura de Apolos, eu sou da cobertura de Cefas, eu sou de Apolo. Há uma subdivisão. E Paulo diz assim: vocês são loucos? Por acaso Paulo morreu por vocês? Por acaso Pedro morreu por vocês? Não substituem a essência da cobertura do Cristo, do sangue que nos redimiu, que nos abençoa, que nos salva, por homens. Homens são homens, vocês são carnais, você não tem ideia do que estão fazendo. Isso que está se fazendo hoje em dia. De quem você é? E dentro de uma pequena congregação está subdividida e picotada em liderança, onde um pastor que dá cobertura para essa igreja subdivide lideranças, onde cada um vai falar: eu sou do fulano de tal, eu sou do líder fulano de tal. Isso é carnalidade. E lógico, esses líderes zelam por esse grupo, esses discípulos, para que não vão para outra cobertura, porque aí começa a Terceira Guerra Mundial. É algo assim absurdo. Ego, vanglória. Por quê? Porque há vários interesses. Um dos interesses que há, logicamente, como falei, é a vanglória, o reconhecimento, ao ponto de receberem medalhões, cargos, e vão subindo nessa escala como se fosse um grande marketing multinível. Segundo, poder. Você sabia que o poder muda as pessoas? Muita gente se sente poderosa porque está fazendo algo, está sendo reconhecido, saiu do anonimato, e isso acontece com muita gente, aconteceu comigo, de ver o poder, embora eu nunca fui voltado para a vanglória, nunca fui egocêntrico, mas eu via que estava vindo poder na minha mão. E se você falava: vamos fazer isso, muita gente tinha que fazer obrigatoriamente, porque acima de nós havia alguém que nos cobrava também. Isso acontece nas denominações, isso acontece nas igrejas que estão secularizadas.
e em modelos, em doutrinas, todo esse conjunto, né, de dogmas que vão sendo inventados através dos tempos. E as pessoas ficam presas a isso, ficam presas e vão controlar a tua vida, vão controlar o que você veste, o que você come. Se você não está presente, você é uma pessoa de desonra, você é uma pessoa rebelde. E começa um processo onde a pessoa não vai ter liberdade em Cristo. Não vai ter liberdade em Cristo. Eu pastorei uma grei, essa grei é do Senhor, mas eu a pastoreio, eu sou pastor. E eu sempre digo para a grei hoje em dia, queridos, vocês não são obrigados a ficar aqui, porque de repente nossa vida, nossa personalidade não vai agradar a todo mundo. Com certeza, isso é mais do que óbvio. Agora, se você está aqui, que você será com alegria, com amor, você é livre para ir e vir para onde você quiser. Eu vou te doutrinar, vou te ensinar, porém você é livre. Você não é obrigado de me seguir, você não é obrigado a estar embaixo das minhas asas, porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E todo esse processo, querido, gerou tanta coisa no Brasil e no mundo, mas foi principalmente com base em doutrina humana. E aí, quando há doutrina humana, surge o egocentrismo, surge a vanglória. E aí vem outro passo, que é o interesse financeiro, porque todas essas coberturas demandam honra, e honras financeiras, demandam honras. Eu posso te falar uma coisa, nunca fui dinheirista, nunca fui avarento. Quem me conhece, quem lida comigo, sabe do que eu estou falando. Eu nunca fui avarento, sempre fui de compartilhar, de abraçar, de ajudar, sempre foi desde criança. Inclusive lá no Chile, na escola, se davam prêmios ao chamado melhor companheiro. E eu ganhei durante vários anos não tendo nada às vezes, mas compartilhava, ajudar a compartilhar, ajudar os irmãos, ajudar os amigos, os colegas de escola. E cresci com isso, graças a Deus. Principalmente porque sempre minha família foi muito grande. Meu pai gerou 16 filhos. Sempre compartilhar era um lema. Só que eu vi tanta gente avarenta. Aquele ditado que diz, venha a nós, só venha a nós, para mim. E o simples, o povo, a plebe, vamos falar assim, era tão assim abusada que nós vemos tanta gente hoje em dia decepcionada, ficou por aqui com tantos abusos, onde essas famílias, né, apostólicas, parece que são monarcas. Eu já ouvi temas, né, tratando esses líderes espirituais como monarcas. Isso não é certo, querido, não é certo. O próprio Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele se humilhou, ele lavou o pé. E nós precisamos voltar a essa essência de um evangelho santo. E o fator financeiro corrompeu muita gente. Dinheiro não corrompe. O dinheiro só vai exaltar e promover aquilo que já está no coração das pessoas. Eu já tive muita bênção na minha mão e já fui honrado muitas vezes, sim, com certeza, em todo esse processo, mas nunca me corrompi. Nunca virei um avarento, nunca virei um egocêntrico, me voltando para interesses próprios e os demais que se explodam. Não, nunca trabalhei dessa forma. Mas quando o Espírito Santo me guiou para desfazer toda essa estruturação que não procedia do coração de Deus, como eu disse, já fui chamado de louco, de doido, porque havia uma grande estrutura em relação a isso. Eu dispensei todo mundo e eu vivo hoje em liberdade. Hoje me dedico às ovelhas que o Senhor colocou na minha mão, em amor, em graça. Pensa num tempo feliz. Fora isso, um tempo de bênção, de prosperidade, de compartilhar, de abençoar para a glória do Eterno. Logicamente, em tudo que nós passamos, tiramos proveito. Há coisas boas, não é? Nem tudo é ruim, nem tudo é diabólico. Não, há gente boa, conhecemos gente pura, gente santa, gente abençoada, fomos abençoados. Logicamente, temos que reconhecer isso, mas aí que está. Quando estamos bem, quando estamos na redoma, quando estamos assim, tendo vantagem em tudo, e o Espírito te diz, sai disso, você vai provar que é o Espírito. Mas você vai falar, Senhor, eu estou bem, está tudo maravilhoso, por que eu tenho... E o Senhor te diz, sai disso. E aí começou a grande guerra. Então, tome cuidado com poderosos que estão sempre prontos para te manipular e exercer essa função
né, como se fossem deuses para proteger e cobertura. Eu me lembro que sempre eu escutava isso, o diabo para te bater. Olha a frase que eu escutei muitas vezes. O diabo para te bater vai ter que bater em mim, que eu sou a cobertura. E eu também tenho cobertura, vai ter que bater na outra cobertura lá de cima. Então o diabo tem que bater em várias coberturas para chegar até você. E a gente se sentia tão protegido. Queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele vai te cobrir, você vai estar seguro, ele vai te proteger, não troque. E essa kippah, essa lembrança está sempre constante para lembrar que há um eterno que te protege, um Deus glorioso e poderoso que te guarda. E ai de você se substituir essa proteção, essa cobertura por homens. Maldito o homem que confia no homem e faz ele o seu braço de cobertura, o seu braço que estará o fortalecendo, o abençoando. Não. Sou pastor e não demando honras para mim, mas faço isso com amor e, logicamente, sei que nós precisamos honrar, precisamos abençoar, precisamos obedecer os nossos pastores. Principalmente um pastor que, com simplicidade e amor, está exercendo o seu pastorado e ensinando a sã doutrina como ela é, sem manipulá-la para conveniências e, ao mesmo tempo, trazendo a verdade. A verdade. Essa é a minha realidade hoje, é a realidade de uma visão de reino que com certeza me leva e me promove para aguardar a Yeshua HaMashiach, porque vem muita coisa ruim para essa terra. E todos esses homens que estão entrelaçados com tanta coisa maligna, meu Deus, um dia vão dar contas a Deus. Vão dar contas. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos faça ser fiéis a Ele. Que possamos falar, Senhor, Tu és a minha cobertura, Tu és meu braço forte, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe. Quero te convidar para estudar mais a palavra. Vamos estudar mais a palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu conheci muita gente cheia de status de cobertura, mas que nunca conheceu a sã doutrina como ela é. Nunca conheceu a doutrina, principalmente nas raízes do hebraico. Eu te convido para estudar conosco. Na descrição do vídeo você vai encontrar como estudar, como se aprimorar e, ao mesmo tempo, crescer na graça e no conhecimento. Um abraço, Deus te abençoe, um beijo no seu coração.